Muito boa noite, queridos amigos. Estamos aqui de volta em mais um Polêmica Espírita. Esse é o nosso programa de número 132. E dessa feita não estamos aqui bem acompanhados, apenas bem acompanhados de vocês que nos assistem, porque o nosso querido Paulo Neto está em outro compromisso espírita, né? Defendendo lá a causa interessante, né? De defender que Allan Kardec, né, não reencarnou como Chico Xavier, né? Apresentando em uma outra live os seus brilhantes estudos sobre este tema. Então, vamos aqui agradecer a presença de vocês. Já estamos aqui com Cláudio Pecorari, desejando boa noite a todos. Sabemos que o tempo hoje não está legal, né? No sul do país inteiro, em São Paulo, então é capaz da nossa audiência hoje estar um pouco menor do que de costume. Bem, mas o tema de hoje será: é possível acreditar nos Anunnakis? Bem, muita gente deve, inclusive, já estranhar esse nosso título de hoje, porque desconhece o que vem a ser esses tais Anunnakis. Mas deixa eu explicar, né? É porque nós já estamos vendo na internet pessoas que se dizem espíritas trazendo para o movimento espírita essa temática. E isso muito nos preocupou, já que nós já sabíamos de antemão do que se tratava e do que se trata. Então, nós antecipadamente já nos colocamos aqui para marcar posição em relação a esse tema, para que vocês se premunam em relação a este assunto, se informem e passem também a informar, enfim, a avisar, né, a possíveis confrades espíritas acerca dessa problemática. Bem, quem está conosco também aqui é a Babiza, não sei se estou conseguindo ler certo, né? Babiza Titer, eu acho que é isso. Desejando boa noite a todos, seja bem-vindo ou bem-vinda, não deu, eu acho que é a mulher, né? E o Cláudio Pecorari dizendo que sorte, a luz e a energia elétrica voltou aí, ó, aquilo que nós já estávamos aí informando para vocês, né? Que a coisa não está lá muito boa, então é possível que nós tenhamos aí uma audiência ruim ao vivo, mas depois essas mesmas pessoas e outras vão poder assistir, né, a gravação. Bem, então vamos lá, sem mais demoras, né? A gente procura fazer um estudo bem enxuto, bem direto, para que vocês não se cansem, né? Então vamos lá. Bem, pessoal, então vamos fazer de uma maneira bem didática, né? Já apresentando ali em cima, à esquerda, um dos livros do criador dessa teoria toda, que é o Zecharia Sitchin, né? Alguns vão pronunciar de outras maneiras, uns falam Zacarias, né? Que seria mais ou menos como o nosso Zacarias, ou Zacarias, né? Mas é um escritor, né? Que popularizou esta ideia, tá? Então eu começo ali dizendo o seguinte, que os Anunnaki, quer dizer, a proposta deste autor é dizer o seguinte, que os Anunnaki realmente existiram, tá? Só que ao contrário do que ele diz, eles não passavam de deuses mitológicos. E aí nós explicamos que nas civilizações da Mesopotâmia, isto é, os sumérios, os acádios, os babilônios ou babilônicos, né? Anunnaki era o nome de um grupo de deuses ligados à justiça, ao submundo e ao destino. Então estamos aqui nos deparando, pessoal, com a crença em mitologia. Já nos adiantando, era como se nós pegássemos a mitologia grega, a mitologia romana e começássemos a reviver aquilo como se tivessem um fundo de verdade qualquer, enquanto que nós sabemos que não. Então é a mesma coisa, tá? Então
esse autor explora, né, essa mitologia, principalmente a mitologia suméria, né, e começa então a dizer que isso tudo, que todas essas histórias envolvendo esses personagens existiu. E o que nós estamos explicando para vocês, já de antemão, é que eram figuras religiosas, assim como Zeus, Odin ou os orixás, não são seres físicos. Ou seja, existiam nas histórias, nas crenças, mas não como seres reais. E tem gente por aí dizendo que são seres reais. E acreditando isso em pleno 2025. Agora, se ficassem para lá, se não quisessem invadir o movimento espírita com esses absurdos, nós certamente não estaríamos aqui chamando a atenção e alertando. Né? Na internet, o que mais tem são canais que se dizem espíritas e propagam coisas que o espiritismo, em absoluto, não aprova, não ensina. Continuando, então. A ideia, né, desse autor, do Zecharia, aí, era que eram alienígenas. Né? Então, nós estamos dizendo que a ideia de que eram alienígenas não vem dos sumérios. Quer dizer, os sumérios em si, naquela época, não acreditavam em alienígenas. Então, segundo os maiores estudiosos da mitologia suméria e babilônica, os sumérios em nenhum momento, ou os babilônicos em nenhum momento, dizem que esses personagens vieram de outro planeta. Muito menos, como diz esse autor, criaram os humanos em laboratório. Quer dizer, a ideia é que vieram esses alienígenas e criaram a espécie humana. Vejam só, né, essa afirmação que não tem absolutamente nada de científica, não tem prova nenhuma disso. Eu vou mostrar para vocês. Tá? E também os especialistas dizem que eles não mineravam ouro na Terra. Tá? Então é o que afirma esse autor, que esses alienígenas mineravam ouro na Terra. Muita gente, eu já vi muito essa conversa, né? De que os alienígenas estavam muito interessados no planeta Terra, porque aqui nós tínhamos minerais que eles não têm no mundo deles. Quer dizer, é uma mistura aí, né, de ficção, eu não podia nem dizer ficção científica, porque a ficção científica, principalmente hoje em dia, ela já tenta mostrar algo mais realista, né? Talvez a ficção científica do passado já tivesse mais essas viagens malucas, né? Mas, né, ali está dizendo que os alienígenas têm interesse nos minerais da Terra, inclusive o ouro. E aí também, nós estamos aqui com base nos especialistas afirmando que nenhum texto sumério ou babilônico diz que eram astronautas. Quer dizer, que esses seres eram astronautas. Então, todas essas ideias surgiram apenas no século XX, por causa de interpretações errôneas de autores modernos. Tá? Então, isso não tem nada a ver sequer com o que dizia a mitologia suméria ou babilônica, milhares de anos atrás. Ponto 3. O mito moderno vem de Zecharia Sitchin. É esse autor aí, o Zacarias. O escritor Zacarias, vou começar a chamar de Zacarias. O escritor Zacarias Sitchin, nascido em 1920 e que morreu em 2010, popularizou a ideia dos Anunnaki como extraterrestres.
mas a comunidade científica, inclusive especialistas em sumério e assiriologia, mostra que ele traduziu o idioma errado. Então, é mais ou menos como ocorre e como ocorreu com aquele autor de Eram os Deuses Astronautas. Era um indivíduo sem qualquer embasamento, sem qualquer estudo aprofundado dessas temáticas e começa, então, a chutar para tudo quanto é lado. Né? Já começa com a tradução, né, errada do idioma. Então, segundo os especialistas, ele traduziu palavras sumérias de forma incorreta, criou significados que não existem, juntou conceitos que não têm relação nos textos originais. E aí eles dão um exemplo para a gente, que esse autor, o Zacarias Sitchin, interpreta Nibiru como um planeta habitado. E essa história já andou invadindo o movimento espírita de certa forma. Porque com aquela história que eu já expliquei para vocês, do astro intruso do Ramatiz, muita gente já fez conexão com o tal do Nibiru. Tá? Vocês já devem, pelo menos algum de vocês, ou alguns de vocês já devem ter ouvido falar nisso. Tá? Então, vejam aí que nós não estamos aqui inventando nada, nem há porquê disso. Então, na verdade, nos textos, esse tal Nibiru é um corpo celeste simbólico, geralmente ligado ao deus Marduk, e não um planeta habitado. Então, eles pegam essas mitologias antigas e começam a tentar dar uma modificada para atender ao público moderno, que gosta dessa história de alienígena, que vem o astro não sei de onde, que as pessoas vão ser tragadas por um planeta, aquela esquisitice toda. Aquelas maluquices todas. E aí vem as previsões, né? Não, porque o Nibiru está se aproximando, e isso e aquilo, e quando chega a tal da data, nunca se confirma. Né? Nunca se confirma. Tá? Bem, quem está conosco também aqui é o Marcos Rodrigues, desejando boa noite a todos. Cláudio Pecoraro dizendo, nos canais de TV Discovery e History fizeram uma série sobre o assunto. Porque eles querem audiência, né? Quer dizer, são canais que, infelizmente, acabaram tomando um outro rumo. Porque, infelizmente, eles acharam que difundir a mentira, né, ia trazer mais audiência. E eu não duvido. Eu não duvido. Haja visto o que anda acontecendo no nosso movimento espírita. As pessoas se deixam atrair muito mais pela mentira, pela fantasia, pela invencionice, porque não querem se aprofundar em nada. Porque você, para falar de um determinado assunto, demanda estudo. Então fica muito mais fácil viver da fantasia. Continuando, então. Ponto número 4 aqui para o nosso estudo de hoje. Não existe evidência arqueológica ou genética. Por quê? Se os tais Anunnaki fossem uma espécie alienígena, criadores da humanidade, visitantes da Terra, então esperaríamos encontrar evidências como tecnologias anômalas, ferramentas incomuns. Cadê as tecnologias anômalas? Onde estão as ferramentas incomuns? Restos materiais avançados e marcas genéticas não humanas. E até hoje, pessoal, nada disso, né, foi encontrado. Como dá a entender o livro. Essa teoria maluca de tais de Anunnaki que criaram espécie humana e fizeram e aconteceram. Então, nada disso apareceu
mesmo após mais de 150 anos de arqueologia na Mesopotâmia. Tá? Ninguém achou absolutamente nada. Se achassem, eles também iam ficar felizes, porque quem achasse ia ficar milionário, apresentando isso, né, para a comunidade científica, e obviamente escrever livros em cima, ia vender para algum museu. Cientista, pessoal, também gosta de ganhar dinheiro. Eles têm que viver também. Eles também pedem reconhecimento. Então, eles não estariam para esconder isso. Não tem interesse nenhum em esconder, se existisse. Como não existe, eles não vão falar uma coisa que não existe. Porque isso aí sim deporia contra a carreira deles no meio científico. Continuando. Tudo que encontramos é escrita cuneiforme, que era a escrita dos sumérios e também dos egípcios, templos, relatos religiosos, artefatos perfeitamente compatíveis com a cultura humana da época. E não há nenhuma anomalia tecnológica, genética, nenhuma ferramenta em comum, absolutamente nada. Quem diz que tem é que está mentindo. Ponto 5. Os textos sumérios são compreendidos por especialistas. Línguas antigas como sumério e acádio já foram totalmente decifradas há décadas. Os mitos e textos administrativos são claros e não mencionam nada que apoie a hipótese dos deuses astronautas. A imagem de criadores da humanidade nos mitos mesopotâmicos é ritual e simbólica, semelhante às cosmogonias de outras culturas. Nas outras culturas também tem algo muito parecido, mas é tudo ritual, é tudo simbólico. Nós já passamos dessa fase. Os antigos, às vezes, tinham que criar histórias. Era a maneira que eles tinham de alimentar a fé religiosa. O espiritismo, por exemplo, vem quebrar isso daí. E até as religiões modernas cada vez mais se afastam disso. Né? A gente vê que na Igreja Católica, embora muito lentamente, eles já vão começando a dizer, olha, céu e inferno não é bem isso. Né? Isso e aquilo alto lá, não é bem isso. E aí as coisas vão avançando. Continuando. A teoria dos Anunnaki atende a uma necessidade moderna. Ela é popular porque mistura arqueologia, mistério, é o que as pessoas mais gostam, né? Mistério, ficção científica e desejo de respostas simples. É o que vem acontecendo no nosso movimento espírita. Pessoas aceitando teorias completamente sem sentido, né? Simplórias, até infantis, porque desejam respostas simples. Querem achar que possam saber de coisas que ninguém mais sabe. É o tal do mistério, não era o mistério. Agora nós revelamos o mistério. Então isso atrai as pessoas. Só que a vida, pessoal, não é série de Netflix. Tá? A realidade é outra. Eu acho que tem muita gente confundindo fantasia com realidade. E aí, quando alguém passa para elas que a fantasia pode ser real, elas se alvoroçam todas. E como nada entende de assuntos complexos que demandam anos de estudo como arqueologia, acham fácil. Acham que tudo é fácil. Não, encontrou um ossinho ali, pronto, já, né? Acha que tá sabendo de muita coisa, ou que, né? Acha que é só isso, cavucar. Não é nada disso. É algo muito mais complexo, né? Que exige muito conhecimento científico. Não é qualquer, desculpa o termo, bobalhão que vai escrever um livro qualquer sem ter base nenhuma
né, que vai estar dizendo a verdade, né, em contraposição a pessoas que passaram a vida inteira pesquisando e estudando a temática. Mas ali nós alertamos, ó, a popularidade não substitui evidência. A coisa pode ser a mais popular do mundo, a mais acreditada do mundo, mas se não tiver evidência, não é real. Houve uma época em que a maioria da humanidade acreditava que era o Sol que girava em torno da Terra. Isso era verdade? Não. Mas era popular? Sim. Então, esse é um bom exemplo, né, pessoal? Que acreditar não faz aquilo acontecer. Continuando. E aqui nós vamos explicar um pouquinho, né, melhor dessa história toda. Então, Anunnaki, a princípio, seria aqueles que do céu vieram, que para muitos, para esse autor aí, seriam extraterrestres. Então, a afirmação do Zacarias, né, do Zacarias Sitchin, é a seguinte, que Anunnaki literalmente significa os que vieram do céu. Daí a conclusão de que eram visitantes extraterrestres. Essa é a teoria dele. E por que que isso é incorreto? Porque a palavra Anunnaki e formas relacionadas é um termo teológico / político da Mesopotâmia, usado para designar um grupo de deuses ou descendência real ou divina. Perceba que mesmo nas sociedades mais antigas, havia essa ideia de que o rei ou governante era uma figura divina ou representante de Deus. O que, de certa forma, até mesmo no cristianismo, ou melhor, no catolicismo, sobreviveu essa ideia por muito tempo. A figura do Papa também era uma figura política, porque eles achavam que ele era, a figura do Papa era inspirado diretamente por Deus. E aí diz ali, ó, suas raízes e uso nos textos dessa palavra Anunnaki não suportam a tradução simplista, entre aspas, os que vieram do céu, no sentido moderno de visitantes de outro planeta. Existe também uma explicação alternativa. Alguns especialistas traduzem ou entendem Anunnaki como descendentes ou príncipes de Anu, ou simplesmente como um coletivo divino. O contexto mitológico, ritos, genealogias de deuses, explica seu papel. Não há menção à tecnologia ou viagem espacial. Então, essa é uma interpretação forçada desse senhor Zacarias, que começou, a tentar forçar isso aí, interpretar Anunnaki como sendo extraterrestres. Continuando. Digir, outros sinais significam blazing rockets, ou naves. Então, vamos lá, vamos entender melhor isso daí. Qual foi a afirmação do Zacarias Sitchin? Ele diz que sinais cuneiformes e palavras como Digir, nome para Deus, seriam, na verdade, referências a foguetes, naves e tecnologia. E por que que isso é incorreto, segundo os maiores especialistas nessa cultura? Digir é o signo cuneiforme usado para marcar a palavra Deus, ou para indicar que o substantivo seguinte é divindade. Tratamentos gráficos e logográficos em cuneiforme têm funções gramaticais e honoríficas, não são descrições técnicas de máquinas. Tá? Então, daí a gente vê que esse autor nada entende deste assunto. Ele passa a inventar em cima dos sinais cuneiformes. Entre eles, entre esses sinais, há palavras como digir, que
que é o nome, né, que davam para marcar a palavra Deus. E existe uma explicação alternativa. Certas interpretações que transformam marcas ideográficas em descrições tecnológicas violam as convenções de leitura do cuneiforme e ignoram gramática e contexto literário. Traduções acadêmicas seguem padrões bem estabelecidos. O Zacarias Sitchin força um sentido moderno e literal, onde o texto é simbólico ou ritual. Então, novamente, ele comete o mesmo erro de tentar, né, desvirtuar o significado dos termos para, então, defender essa tese de deuses astronautas. Continuando. Vamos agora falar do tal do Nibiru. E se a gente for ver na obra de Hercílio Mais, Mensagens do Astral, é muito parecido. Ele dizia que o tal do planeta intruso também tinha uma órbita de 3.600 anos, né? E aí se aproximaria da Terra e, enfim, elevaria o eixo da Terra e aquela coisa toda. Por isso que muita gente no meio espírita faz essa, né, ilação ao dizer que o planeta chupão do Ramatiz seria o tal do Nibiru. Tá? Então vamos conhecer melhor essa história aí. Nibiru, planeta desconhecido com órbita de 3.600 anos e habitado. Qual foi a afirmação do Zacarias Sitchin? Que Nibiru é um planeta, o 12º, numa órbita elíptica de 3.600 anos, que seria a origem dos Anunnaki. E a gente vê no texto de Hercílio Mais, / Ramatiz, que nós já explicamos para vocês que é uma invenção do Hercílio Mais, né? É a mesma coisa. O Hercílio Mais, do livro Mensagens do Astral, chega a dizer que os planetas que giram em torno do Sol, do nosso sistema solar, óbvio, seriam no número de 12. E ele ali está falando a mesma coisa. Tá? Então, quer dizer, o Hercílio Mais pega emprestada, né, todas essas ideias místicas, né, e as apresenta como se fosse de um espírito. Né? Então, a afirmação do Sitchin é essa, que Nibiru é o 12º planeta numa órbita elíptica de 3.600 anos, que seria a origem dos Anunnaki. E por que isso é incorreto? Nibiru aparece em textos com sentidos variados. Às vezes é um ponto de observação astronômico, o ponto de cruzamento, por exemplo, um corpo usado para marcar uma posição. Às vezes é um epíteto divino ligado a Marduk. E em outros contextos pode identificar corpos celestes conhecidos, como Júpiter, por exemplo. Nunca há um texto confiável que descreva um planeta errante com as características astronômicas que Sitchin atribui. Né? Então, são explicações aí que já invadem o terreno da astronomia e que não há embasamento astronômico algum. Qual a explicação alternativa? Estudos especialistas mostram que Nibiru é um termo funcional ou astronômico, mais mítico, marca de cruzamento ou um corpo ou estrela associado a um deus, não evidência de um planeta desconhecido que periodicamente visita o sistema solar. As reivindicações orbitais de Sitchin também afrontam astronomia e mecânica orbital básicas. Mas, infelizmente, a maioria da população desconhece isso e cai, né, nas armadilhas dos místicos, com as suas explicações simplórias e fantasiosas sobre um tema tão complexo como é astronomia, astrofísica, exobiologia, etc, etc. Continuando. Ponto número 4. Abre aspas. Existem 12 planetas nos selos. Os sumérios
conheciam 12 planetas. Qual foi a afirmação de Sitchin? Selos e listas mostram 12 corpos ou planetas. Daí a conclusão de um sistema solar com 12 planetas, incluindo o tal do Nibiru. E por que isso é incorreto? Selos e representações astrológicas sumérias geralmente listam corpos astronômicos identificáveis. O Sol, Lua, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, as estrelas, constelações. Quando aparecem pontos ou pontinhos em um selo, especialistas interpretam como estrelas ou símbolos específicos, não inventário de planetas. Um caso citado por Sitchin, o Zacarias, né? O selo VA243, foi reanalisado por assiriologistas e lido como texto administrativo ou saudação, e não como um mapa planetário. Então, o Sitchin faz uma confusão absurda, como vocês estão vendo aí. Qual seria uma explicação alternativa? Leitura contextual e comparação com centenas de outras representações mostram padrões coerentes com a astronomia antiga. Até 5 planetas visíveis eram conhecidos. Não há um inventário sumério de 12 planetas. Isso é invenção do tal do Zacarias Sitchin. Os antigos, sim, eles olhavam para o céu, tanto é ali que ali está dizendo que eles já reconheciam 5 planetas. Por quê? Porque esses planetas eram visíveis. Eles conseguiram, né? Tinham curiosidade e conseguiram, então, verificar, né, a existência desses astros próximos, entre aspas, né, ou visíveis ao planeta Terra. Item número 5. Textos de criação. Enuma Elish, Atrahasis, dizem que humanos foram criados por engenharia genética por estrangeiros ou alienígenas, né? Qual foi a afirmação do Zacarias Sitchin, o criador dessa história toda? De que relatos mesopotâmicos sobre a criação humana descrevem procedimento técnico de manipulação, hibridação com extraterrenos. Por isso, humanos seriam um projeto dos Anunnaki. E por que isso é absolutamente incorreto? As versões acadêmicas dos mitos, por exemplo, os tais dos Atrahasis, Enuma Elish, descrevem os deuses moldando humanos por motivos religiosos ou funcionais. Por exemplo, aliviar o trabalho dos deuses, instituir ritos, usando linguagem mítica e antropomórfica. Não há vocabulário técnico nem detalhes que indiquem bioengenharia, como diz lá, tenta dar a entender o tal do Zacarias Sitchin. As leituras de Sitchin leem literalmente metáforas míticas. Então, por exemplo, ele via lá uma imagem dos sumérios com os deuses, né, meio que fazendo humanos com lama. Então, ele já interpretou que esses deuses eram alienígenas e que efetivamente criaram os humanos, né, daquela forma. Qual é a explicação alternativa? A tradição comparada de mitos de criação interpreta tais passagens como explicações teológicas para a condição humana e para a divisão do trabalho entre humanos e deuses, não como relato histórico científico. Quer dizer, isso é mera mitologia, assim como também os romanos, os gregos, também acreditavam nessa intervenção direta dos deuses, né? Já expliquei para vocês a questão, por exemplo, de Atlântida, né? Que a Atlântida foi, por exemplo, extinta em função da ação dos deuses para punir, né, aquele povo. Isso tudo, obviamente, é mera mitologia.
Item número 6, etimologias forçadas e leituras pessoais. Etimologias, ele saiu com Y, tá? Tá errado, é ler um I mesmo. Então, etimologias forçadas e leituras pessoais. O problema geral. Zacarias Sitchin frequentemente constrói etimologias próprias, isto é, ele liga radicais sumérios a palavras modernas, que não têm relação entre elas, né? E escolhe leituras que confirmam sua hipótese. E por que isso é incorreto? Estudos linguísticos exigem regras de fonética histórica, correspondências regulares e comparação com corpus amplo. Sitchin muitas vezes ignora essas regras e traduz palavras isoladas fora de contexto, produzindo sentidos que não resistem à checagem por especialistas. Tá? Então, pessoal, ele ele lembra muito o que fez o Däniken, o Erich von Däniken, que era um homem ligado à hotelaria. Ele não tinha qualquer formação em arqueologia, em absolutamente nada. E começou a criar histórias fantásticas, bizarras, que ele mesmo, por vezes, engendrava para tentar provar que eram verdadeiras. Tá? Então, esse autor aí segue o mesmo caminho. Qual a explicação alternativa para essa questão toda? Dicionários e léxicos sumérios, usados por assiriologistas, permitem verificar que as leituras de Sitchin são idiosincráticas e não aceitas pela comunidade acadêmica. Gente, é uma questão de inteligência, e nós aprendemos isso com o Espiritismo. Se 10 de um lado falam uma coisa e um diz algo completamente diferente, ainda mais quando esses 10 se mostram indivíduos confiáveis, né, entendidos no assunto, é claro que a gente não pode ficar com um. A gente tem que procurar ficar com a maioria, e é uma maioria que entende. Tá? Não é a maioria pelo número, é a maioria de especialistas. 10 especialistas mostram, provam, pensam a mesma coisa. E um pensa completamente diferente. O oposto, água e óleo, né? Água e vinho. É claro que até que esse indivíduo, esse único indivíduo, desmonte tudo, aí sim. Se ele desmontar tudo que foi estudado, tudo que foi pesquisado, aí sim a gente pode ficar com aquele um. Mas se ele não fizer isso, é uma escolha muito mal feita ficar com esse um em detrimento dos outros 10. Né? É temerário uma coisa dessa. Continuando. Item 7. Já estamos no finalzinho, tá? Só temos mais uns 3 slides. Seleção seletiva de evidências e falta de método. Qual é o problema metodológico? Além dos erros linguísticos, que eu já citei aqui, o Sitchin escolhe fragmentos e símbolos isolados, liga-os a mitos de outras culturas, sem demonstrar continuidade textual ou textual, e ignora interpretações acadêmicas consolidadas. Aquilo que eu acabei de dizer, né? Por que isso é incorreto? Por quê? Boa análise histórica exige evidência replicável. Exige também contexto arqueológico e controle de hipóteses alternativas. A obra desse Zacarias Sitchin falha nesses critérios, interpreta livremente e conclui primeiro para depois buscar as confirmações. Claro, ele sabe que a teoria dele é o que vai fazê-lo enriquecer, é o que vai chamar a atenção das pessoas. E aí depois ele tenta tapar os buracos, né, como pode. Explicação alternativa.
Revisões críticas mostram que quando os textos são lidos com as convenções astrológicas corretas, as provas, entre aspas, de Sitchin desaparecem. Tá? Então não há ninguém, absolutamente ninguém, no meio científico, tá, que confirme qualquer dessas ou quaisquer dessas teorias dos livros ou do livro do tal de Zacarias Sitchin em relação aos tais Anunnakis, que seriam extraterrenos ou extraterrestres que teriam criado a espécie humana. Erros científicos e astronômicos. A afirmação de Sitchin, 2 pontos. Órbitas e mecânica de Nibiru, 3.600 anos, e outros elementos são possíveis e compatíveis com observação. Essa é a afirmação dele. E por que isso é incorreto? Uma órbita elíptica de corpo massivo, com período de 3.600 anos, que atravessa o sistema solar, causaria perturbações detectáveis nas órbitas dos planetas, além de evidências geológicas e registros históricos. Mas não existe suporte astronômico e astrônomos rejeitam a hipótese. Além disso, o Zacarias Sitchin mistura conceitos astronômicos modernos com leituras mitológicas sem base. E onde encontrar críticas detalhadas e verificáveis, pessoal? Para quem quiser se aprofundar, né? Onde que a gente deve estudar, que é para quem se interessar por esse assunto, né? Temos ali o Michael Heiser, que escreveu um livro chamado Sitchin is Wrong, quer dizer, o Sitchin está errado. O que tem nesse site aí, né? Na verdade é um site, depois eu fui conferir, é um site. Ele faz uma análise palavra por palavra de traduções e argumentos de Sitchin. Então, esse site é excelente para checagem linguística, tá? Então, eu vou ver aqui, ó, eu andei visitando, vou até mostrar aqui para vocês, ó. Sitchin, não vai dar para mostrar, porque, mas eu vou ver se eu consigo aqui. Pelo menos aqui, dizer mais ou menos o endereço para vocês, caso vocês queiram consultar. É o sitchiniswrong.com, tá? Tá em inglês, mas eu acho que vocês conseguem, né, com algum pequeno esforço, para quem não sabe inglês, né? Vão colocando no tradutor que dá para entender facilmente, tá? Vou colocar aqui, ó, também nos posts, no chat, no nosso aqui, né, no chat. Vou tirar daqui, vou copiar logo, assim eu não preciso digitar. Vou colocar o endereço aqui certinho, ó. E é bom que aí vocês verificam que nós não estamos viajando na maionese, né? Vamos ver se vai aí. Eu coloquei, ó, já foi, ó. É esse site aí, pessoal, tá? sitchiniswrong.com ou www.sitchiniswrong.com. Tá aí. Continuando. Artigos críticos e resenhas acadêmicas. Tem um autor chamado Jason Colavito, onde ele mostra falhas metodológicas e contextuais nas alegações do Zacarias Sitchin. Também nós vamos encontrar sumários sobre Nibiru em estudos da astronomia antiga, onde lá mostra usos variados do termo e a ausência de um planeta errante na literatura suméria. Quer dizer, não há nada relacionado a planeta errante na literatura suméria. Isso é uma invenção desse autor.
E também nós vamos encontrar entradas enciclopédicas, né? Tem nas enciclopédias mais tradicionais, né? A Barça, tem a Enciclopédia Britânica e também tem a Wikipédia, que demonstra, né? É um bom ponto de partida para referências e críticas resumidas. Indica literatura secundária relevante. Então, aí está, pessoal, né, bem objetivo, como nós prometemos para vocês, né, falando aí sobre esse tema que é preciso ter muito cuidado, né? Uma pessoa chegou a me perguntar que história é essa dos Anunnakis. Eu falei para ele o seguinte: pois é, esses Anunnakis seriam mais ou menos como os primos dos capelinos, né? E realmente, pessoal, é preciso a gente ter muito cuidado. O espiritismo, ele se liga à ciência, às evidências, à verdade. Enquanto não tiver efetivamente provado uma coisa, a gente não tem como acreditar. Tá? Então, essas loucuras, essas fantasias, vindos de um autor só, e aí depois replicado por televisões ou canais sensacionalistas, não vão fazer algo falso se tornar verdadeiro. Ah, tá todo mundo falando. A gente não pode se governar por todo mundo. A gente tem que se governar pela verdade. Não é mesmo? Como nos ensina o Espiritismo. Bem, pessoal, esse é o nosso último programa deste ano. Ano que vem a gente volta, né? Nós retornaremos ao Polêmica Espírita em 21 de janeiro de 2026. Então, nós paramos aqui no centésimo, 32º programa, isto é, o programa de número 132, para retornarmos em 21 de janeiro de 2026 com mais uma sequência aí grande de programas Polêmica Espírita, aqui na Rede Amigo Espírita TV, também conhecida como Rai TV, aqui no YouTube. Agradecemos a vocês que estiveram conosco durante todo esse ano de 2025. Nada, a princípio, deve mudar para 2026. Continuaremos quarta sim, quarta não, vindo aqui até a Rai TV para trazer aqui estudos, enfim, todo tipo de assuntos interessantes ao meio espírita, né, para que nós possamos cada vez mais aprendermos juntos, não é mesmo? Então, agradecemos a vocês por mais essa noite aqui em que passamos juntos, né? Agradecemos muitíssimo, né, a presença de todos vocês. Se vocês perderam algum estudo, a gente sugere que nesse tempo aí de férias, né, revisitem essas lives ou visitem pela primeira vez, porque certamente todas elas, pelo menos no meu entender, foram muito aproveitáveis, né? No sentido mesmo, às vezes, até do debate mesmo, de falar sobre uma temática, sem muitas vezes fechar a questão, né? Essa aqui dos Anunnaki, a gente está fechando questão, mas tem muitas aí que estão em aberto e são polêmicas justamente por conta disso, né? A gente tem que continuar sempre abertos à troca de ideias, claro que sempre respeitosas, né? Porque, principalmente quando aquele que não pensa como nós é uma pessoa séria, são pessoas sérias, né? Que também estão em busca da verdade. O que a gente não concorda são com os fantasiosos, os espertalhões que vivem da ignorância alheia. Esses aí, realmente, a gente não tem como, não tem nem conversa, né? A gente não tem nem conversa com esses daí. Então, agradecemos, portanto, mais uma vez e retornamos, como já dissemos, em 21 de janeiro de 2026. Tenha aí um excelente Natal, né, que se aproxima daqui a 15 dias, né, 14, 15 dias, 24 para 25, e também um excelente Ano Novo. E quem sentir saudades, estaremos lá no canal Arthur Azevedo Difusão Espírita, dando continuidade aí também aos nossos estudos por lá. Ok? Então, um forte abraço a todos e até 2026, pessoal. Tchau, tchau.